Olá, tudo bem, queridos? Para quem não me conhece, eu me chamo Débora, atualmente sou estudante de letras e estou gravando esse vídeo hoje fazendo a análise literária de A Metamorfose, do Kafka, para uma amiga minha que me pediu que eu gravasse esse vídeo trazendo as informações principais. Meu objetivo é fazer uma análise que não seja rasa, mas obviamente, dado o meu nível de formação, eu não posso dizer para vocês que é a análise mais completa que vocês vão encontrar na internet, mas eu prometo que houve muito esforço, que houve um carinho e um cuidado. Eu espero que vocês gostem, que seja útil para vocês. A intenção dela era usar esse material como repertório no Enem, então eu produzi também um documento com toda essa análise aqui, todo o roteiro desse vídeo, com as referências, tudo que eu usei para fazer a minha pesquisa e trazer isso aqui para vocês, além da leitura do livro. Então eu espero que seja satisfatório e vamos logo, porque esse vídeo promete ficar muito longo. Primeiramente, vou estar olhando aqui na minha colinha, viu, gente? Eu fiz o documento aqui, tô olhando nele, porque senão, meu Deus, haja memória. Gostaria de trazer para vocês primeiro um contexto de quem foi Franz Kafka. Foi um escritor tcheco, escrevia em língua alemã, dominava os dois idiomas. Ele nasceu em 3 de julho de 1883 em Praga. Ele era judeu, tinha uma relação meio conflituosa com seu pai, inclusive ele tem uma obra chamada Carta ao Pai, em que ele fala melhor sobre esse relacionamento que ele teve, porque o pai dele era muito duro. Ele foi formado em Direito, ele trabalhou por 14 anos no Instituto de Seguro e Acidentes de Trabalho, mas ele teve a aposentadoria dele antecipada em 1922, porque ele teve tuberculose, que é uma doença muito comum entre os românticos, como o pessoal brinca na academia. Enfim, ele não pôde se dedicar exclusivamente à escrita, então isso deu para ele muita angústia, muita inquietação, porque era a paixão dele, era o que ele queria fazer. As obras dele têm traços expressionistas, normalmente a gente abarca no modernismo, e dá pra ver uma deformação da realidade, enfim, depois eu vou falar mais sobre as características da obra dele. Os principais livros do Kafka são A Metamorfose principal, O Processo e O Castelo. Inclusive o Processo é um livro que eu vou estar lendo na minha graduação ainda esse semestre. Eu estou no 2º semestre. O melhor amigo dele, chamado Max Brod, foi responsável por fazer a divulgação póstuma das obras dele. Ele morreu em 3 de julho de 1924, no caso Kafka, então ele morreu com 41 anos, morreu muito jovem por causa da tuberculose. E o amigo dele meio que ignorou o último pedido dele, porque o Kafka não queria que as suas obras fossem adiante, ele queria que as suas obras fossem destruídas, né, as que não foram publicadas, mas o amigo dele fez o oposto, publicou tudo, começou a divulgar, enfim. E ainda bem que ele fez isso, modéstia à parte, porque particularmente são obras consideradas clássicas, a escrita dele revolucionou, né? Mudou muito daquilo que a gente conhece por literatura. Inclusive, uma das definições de clássico que a gente tem, uma definição clássica de clássico na academia, é que é uma obra que redefine tudo que vem depois e tudo que vem antes dela. Então, o termo kafkaniano começou a ser utilizado, inclusive, para se referir a obras que vieram antes de Kafka, que ele se tornou o parâmetro, a maneira de observar essas obras, uma lente para elas. Então, algumas características da obra dele: a deformação da realidade, o famoso realismo fantástico ou realismo mágico, que se sustenta assim, ele faz uma narrativa da realidade, conta a realidade, dá pra você ver elementos muito cotidianos, mas tem uma coisa muito absurda no meio. A ausência de idealizações, presença de alegorias, caráter subversivo, anticonvencionalismo, fragmentação da realidade, fluxo de consciência, que é quando a escrita parece que assim, a pessoa só pensou e saiu escrevendo. E normalmente livros que têm fluxo de consciência, que usam esse recurso estético, tem uma dificuldade ali na leitura, porque você fica tentando acompanhar o pensamento. Angústia existencial, antitradicionalismo, atmosfera de opressão, nonsense, que é aquela coisa meio nada a ver. O que você quis dizer aqui, querido? Vocês vão ver, a metamorfose, para quem já sabe o básico, é literalmente isso, é o nonsense, irracionalismo e um pouco de pessimismo ali, ó. Pitadinhas requintes de pessimismo. Falando sobre a data de publicação da obra, a primeira data de publicação de A Metamorfose no mundo todo foi em 1915, mas na verdade ela foi escrita entre novembro e dezembro de 1912. Então assim, um mesinho para escrever isso, Kafka, tá de parabéns.
E, enfim, depois teve a novela e tudo mais, que foi adaptada e publicada em 1915. Mas então tá, vamos dizer, qual é o resumo desta ópera, o resumo dessa história? Primeiro eu vou fazer um resumo, né? E depois eu vou trazer aqui alguns quotes para exemplificar. A primeira coisa que vocês têm que saber é que o livro é dividido em 3 capítulos, 3 fases dessa metamorfose. E isso é muito interessante porque a metamorfose física do Gregor Samsa, que é o nome do nosso protagonista, já acontece assim, de cara, é chutado. Vocês vão ver quando eu trouxer aqui os trechos para mostrar para vocês. Eu quero que vocês sintam a atmosfera mesmo do livro. Mas, enfim, um resumo aqui em tópicos dos acontecimentos principais. Primeiro é a transformação. Gregor Samsa é um caixeiro viajante, né? A profissão dele, ele sustenta a sua família. Um dia ele acorda e simplesmente ele foi transformado num inseto monstruoso, vira um baratão. É isso aí, tipo um besourão, um baratão. E aí, assim, você pensa, um absurdo. Já é assim. Fiquei imaginando. Acho que uma das coisas que você sente lendo esse livro, eu vou falar isso depois, não vou falar agora, é assim, tentando se colocar no lugar do Gregor. Eu no lugar dele, meu filho, se eu acordasse um baratão, eu fingia de morta. Eu ficava lá na cama assim, eu não tentava levantar, eu ficava ali. Porque, enfim. Depois, o isolamento do Gregor, né, ele passa a ser isolado no seu quarto. A partir de então, quando a família dele descobre que, opa, Gregor do nada virou um baratão, acontece uma reversão dos papéis, porque inicialmente Gregor é aquele que sustenta a família. Quem mora na casa é ele, a mãe dele, o pai dele e a irmã mais nova dele. Eles moram ali, eles têm uma empregada e tudo, mas assim, o papel dele é o de provedor da casa, e ele se torna um completo dependente. A dinâmica familiar muda e a irmã dele passa a cuidar dele, limpar o quarto dele, enfim. O pai já estava aposentado por doença e a mãe, assim, já era asmática, né? E a irmã dele tinha 17 anos e era mimadinha, assim, era uma menina que não era pra ela encarar o mercado de trabalho, em teoria, né? Isso lembrando, claro, do contexto histórico da época e tudo mais. E aí fica a mãe e a irmã ali tentando achar um trabalho, alguma coisa pra manter, né? Pra ter a subsistência da família. Então entra um conflito familiar, porque assim, o clima vai ficando tenso na casa, porque ninguém sabe mais o que tá acontecendo, ninguém entende. A mãe e a irmã ficam assim, elas tentam, né, recriar alguma coisa, pensar no Gregor em determinado momento, que assim, até certo ponto é só a irmã que entra no quarto, a mãe e o pai não ousam entrar. E aí, em dado ponto, acaba que a mãe precisa entrar ali, porque elas têm ali um pensamento de como seria mais confortável pro Gregor viver, elas têm pensamentos divergentes. O pai, desde o início, ele já não se mostra muito aberto, ele se mostra irado. Normalmente a postura dele é impulsiva em relação ao Gregor. Em um dado momento de pânico e raiva, o Sr. Samsa, né, que é o pai, ataca o Gregor, arremessa maçãs contra ele, e uma dessas maçãs se crava nas costas de Gregor e causa uma ferida grave e duradoura. A família vai ficando cada vez mais alienada, a família trata ele como um fardo, como um estorvo, cada vez mais vai perdendo a humanidade, o lado humano do Gregor. E em dado momento, assim, o Gregor é atraído pelo som do violino da irmã, que já tinha muito tempo que ela não tocava violino. E aí, o que acontece? A família tinha achado como alternativa para a sua subsistência alugar uma parte da casa para 3 inquilinos. E esses 3 inquilinos estavam lá, só que eles não sabiam da existência do Gregor. Ele sai do quarto e os inquilinos já são muito exigentes, veem ele e falam: vou processar essa família, vamos embora, não vamos pagar o aluguel desse tempo todo que nós ficamos aqui. E foi um pânico, sabe? Foi um alvoroço. E por fim, a família decide, principalmente por iniciativa da Gretchen, que é a irmã que cuidou, que teve ali o tempo todo com ele, se livrar dele. Se livrar do Gregor, porque não dá pra ficar com ele é um peso insuportável ficar com ele. E o ponto é, Gregor escuta toda essa conversa, então acaba que eles não têm o trabalho de se livrar dele, porque ele se sente rejeitado, inútil, ele vai pro quarto e ele morre sozinho no seu quarto. Ele já não comia, sabe? Fica uma causa meio implícita ali, sabe? Que é a inanição, porque diz que ele já não comia.
a ferida que ele tinha, né, daquela maçã que ficou cravada nas costas dele, que, enfim, foi uma coisa insuportável, mas também da ideia da morte do humano grego, sabe, por causa da desesperança. E a família, depois que ele morre, que descobre que ele morreu lá no quarto, fica aliviada, tem um recomeço, aí eles finalmente saem de casa, vão andar de bondinho, enfim, ter conversa sobre como recomeçar suas vidas e tal, o que eles vão fazer. Os pais olham pra filha, que agora é uma jovem bonita, e já estão planejando e pensando no casamento dela, em tudo que ela vai ser, em tudo que ela vai fazer. Então, em resumo, né, isso. E para os meus comentários, vocês vão ver lá na frente quando eu vier trazer os quotes. Antes, porém, de eu trazer os quotes, eu quero mencionar, né, o impacto dessa obra na sociedade. E para falar sobre isso, eu escolhi um trecho, né, uma introdução escrita pelo Celso Donizete Cruz, que é um doutor, né, em letras pela Universidade de São Paulo, estudou lá na USP durante muito tempo, praticamente a carreira toda dele, e atualmente é professor na Universidade Federal de Sergipe. E ele diz assim, abre aspas: no Brasil, a metamorfose vem funcionando como carro-chefe da recepção de Kafka, sobretudo de sua recepção popular. De 1956 a 2002, contam-se no país pelo menos 21 edições diferentes da obra. É o livro que fisga o leitor e lhe abre portas para o universo kafkiano. A mesma coisa deve se dar em outros países. A história do homem que se transforma em inseto tem um forte apelo, nunca deixando de inspirar novos lançamentos, cuja sucessão reafirma o notável sucesso da obra entre leitores dos mais distintos estratos culturais. Difusão, sem dúvida louvável, quando se pensa no teor crítico do discurso kafkiano e em seu poder desalienante. Contudo, vendo o que já se fez para sua divulgação, pode-se supor também um leitor leigo, seduzido pelo título e por algumas capas, a julgar que se trata de uma história de terror cujo protagonista é um homem que vira uma barata gigante e ameaça sua família. Tal leitor não estará absolutamente errado, só que se acompanhar a narrativa, há de topar com um terror estranho e inesperado, por vezes mais engraçado que aflitivo. Então, assim, isso aqui é uma definição perfeita pra mim, foi o trecho ideal que eu encontrei para falar sobre o impacto dessa obra, sobre como ela é chamativa. É um clássico da literatura mundial que chama a atenção mesmo. As pessoas olham pra a premissa da história e falam assim, que? O cara acordou e virou um baratão? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar dessa obra, eu tava no Fundamental e eu li alguns trechos e assim, o início já me deixou meio angustiada. E eu fiquei curiosa na época pensando, o que acontece? Por que esse cara virou um baratão? E aí a gente chega no seguinte, nunca é explicado. Na verdade é isso, você nunca na obra vai ter essa explicação. Por que o Gregor Samsa se tornou um baratão? A gente começa tendo a esperança de que em algum momento ele vai voltar a ser humano. Era o que eu esperava, eu comecei a obra esperando por isso, mas foi muito diferente. E a crítica do livro é nítida, assim, pelo menos pra mim é muito clara. Então, vamos aos quotes comentados, em que eu vou trazer aqui muitos trechos, eu vou ler bastante aqui, mas eu quero que vocês sintam essa atmosfera, que vocês entendam o que existe por trás. Isso é claro, da minha perspectiva, lembrando, sou estudante ainda, não tenho toda a profundidade para falar sobre isso. Foi o meu primeiro contato de leitura completa da obra, assim, foi a primeira vez que eu li esse livro recentemente, então fiz um trabalho aqui de chafurdar, de escolher os melhores trechos, e eu espero que pelo menos dê para captar um pouquinho. A primeira frase do livro, no capítulo 1, é: certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama, transformado num inseto monstruoso. Já começa assim, não tem contexto, não tem nada de antes. O que acontece? Diz apenas que ele teve sonhos agitados. O que são esses sonhos agitados? O que é isso que está na mente dele? Isso tem a ver com o que o transformou nesse inseto monstruoso? Existe uma metáfora por trás disso? Esse é o levantamento principal, creio eu, para que a gente enxergue significados em tudo que está escrito. É tudo uma grande metáfora? O que a gente encontra aí, sabe? Não tem explicação, como eu disse. Você nunca vai saber por que ele acordou como um baratão, do nada. É um realismo mágico, um negócio absurdo, jogado assim, a esmo, não tem explicação não. E logo depois, né, o primeiro pensamento dele, na verdade muita gente, né, eu já vi muitos trechos até em Reels, no TikTok, gente falando assim, nossa,
primeira coisa que o Gregor Samsa pensou foi no trabalho dele, mas na verdade não, o primeiro pensamento que ele tem é: e se eu dormisse um pouco mais e esquecesse todas as tolices? E é essa a nossa tendência. Eu acho que isso diz muito do que o ser humano costuma fazer quando ele se depara com um absurdo, com uma coisa que ele não espera. Principalmente quando isso compromete totalmente a sua realidade. A gente fala sobre a fase de negação, de momentos difíceis, de um término, de luto. A sua primeira reação é não absorver, não entender. Você demora pra aceitar que aquilo aconteceu. Que é assim, quando eu recebo notícias do falecimento de alguém, de um ente querido, infelizmente já recebi 2, na hora você fica meio assim: quê? Como assim? Como que isso aconteceu, sabe? Mas enfim, aí nós vamos ver o que ele diz a respeito do emprego, né? O emprego dele era de caixeiro viajante, como vocês já sabem. Então, ele é tipo um entregador e tal, muito dedicado. E ele fala assim: se eu não me refreasse tanto por causa dos meus pais, eu já teria pedido demissão há muito tempo. Eu já teria procurado o chefe e dito o que penso do fundo do coração. E aí logo depois ele fala, né, que ele tá nessa por causa de uma dívida que ele tem pra pagar pela família. Ora, eu ainda não perdi toda a esperança. Assim que juntar o dinheiro para lhe pagar a dívida dos meus pais, coisa que ainda pode demorar uns 5 ou 6 anos, palavra que faço isso, quer dizer, pedir demissão. Então será a grande ruptura, mas por hora tem de levantar, pois meu trem parte assim. E ele entra numa disputa laboriosa contra o seu próprio corpo para conseguir levantar da cama. É muito difícil, assim, o texto ele narra com muito detalhe. É muito detalhado mesmo, todo o esforço que ele faz, como que ele tá tentando descobrir o próprio corpo. O corpo dele não reage da maneira como ele espera, nada é como ele quer. E isso é difícil, sabe? Só que as horas vão passando, ele vai falando sobre o trem, meu Deus, agora eu já perdi o primeiro trem, ai, se eu pegar o segundo trem eu chego assim, eu chego em cima da hora, ai, se eu pegar o próximo eu chego um pouquinho atrasado. Então ele tá preocupado com isso. Só que o gerente dele vai pessoalmente na casa para ver o que aconteceu com o Grego. E ele até pensa: gente, se eu der justificativa de doença, eles já vão vir aqui atrás de mim, porque em 5 anos de serviço eu nunca fiquei doente, eu nunca faltei no serviço. Então você vê, até vê o próprio gerente, ele fala assim: nossa, mas eles não podiam ter mandado um estagiário, um carinha menos importante pra vir aqui me conferir, não? Meus pais têm que saber que a minha falta é digna da presença do gerente aqui. E aí o pai dele vai dizer, né? A primeira irmã chama ele, depois o pai chama e fala: Grego, o gerente tá aqui. Eu sei, disse ele consigo, mas não se atreveu a levantar a voz para que a irmã o ouvisse. Então a irmã chama primeiro. Grego chamou então o pai da sala da esquerda. O senhor gerente veio perguntar por que você não embarcou no primeiro trem. Nós não sabemos o que dizer. Além disso, ele também quer falar com você pessoalmente. Portanto, faça o favor de abrir a porta. O senhor gerente terá a bondade de desculpar a desordem no quarto. E ele tá lá transformado em baratão pensando: o que eu vou fazer, galera? Então é complexo, sabe? Nesse ponto, assim, a família dele, em dado momento, vai descobrir, né? A irmã vai entrar e vai ver aquele baratão e fica assim. E o gerente já tinha falado que ia chamar o serralheiro, que ia chamar o médico, que ia chamar alguém, porque com certeza o Grego não tava se sentindo bem. E ele fala assim: gente, não faço ideia de como que eles dispensaram a galera pra ninguém entrar, ninguém descobrir. E o pai dele tem uma reação agressiva naquele momento, assim, que ele chegou a sair do quarto. Então ele enxota o Gregor de volta pra dentro do quarto. Ele tem dificuldade, né, de chegar, porque ele ainda não consegue dominar o próprio corpo muito bem. E aí diz assim: mas quando enfim, infeliz da vida, ficou com a cabeça diante do vão da porta, percebeu que seu corpo era muito largo para passar. Naturalmente, o pai, no estado em que se achava, não cogitou nem de longe abrir a outra folha da porta, né, para que Gregor tivesse espaço suficiente. Sua ideia fixa era vê-lo trancado no quarto o quanto antes. Nunca iria permitir os laboriosos preparativos de que Gregor precisava para se levantar e assim talvez conseguir passar. Pelo contrário, ainda com mais barulho, passou a coagi-lo a seguir adiante como se não houvesse nenhum obstáculo. Era como se atrás de Gregor já não soasse a voz de um só pai. Aquilo agora não tinha mais a menor graça, e ele, acontecesse o que acontecesse, forçou a passagem pela porta. Um lado de seu corpo se ergueu e ficou atravessado no vão em posição oblíqua. Um dos flancos ficou todo arranhado, a deixar feias manchas na porta branca.
E Gregor não tardou a se entalar, incapaz de se mover sozinho. As trêmulas patinhas de um lado suspensas no ar, as do outro dolorosamente prensadas no chão. Foi nesse momento que o pai lhe deu um vigoroso empurrão deveras libertador e Gregor, sangrando muito, voou para dentro do quarto. A porta ainda foi fechada com a bengala e então se fez silêncio, enfim. Era uma barata voadora ainda. E a gente, é muito fácil julgar, falar assim, que isso, mas que falta de amor, que coisa e tal. Mas imagina, gente, essa família tentando assimilar que essa criatura é o Gregor, é o seu filho. E tem um trecho aqui que eu não quis ler, né, porque senão ia ficar muito longo. Mas é assim, no início, o Gregor ainda tem uma voz humana. Mas logo depois, que é a hora que eles descobrem, né, que ele se tornou esse ser, a voz dele já não sai humana mais, saem só grunhidos. Ele entende o que ele fala como um ser humano, mas os outros não entendem o que ele diz. Então, é muito complexo, sabe? Eu pensando aqui no meu pavor de barata, principalmente com uma barata voadora, eu quero ver, entende? Você se deparar com uma barata voadora desse tamanho. Inclusive não é dito o tamanho dele, se ele é do tamanho de um ser humano ou não, só que é uma barata enorme. Mas assim, uma barata desse tamanho já tá me deixando maluca. Mas imagina um baratão assim, como você reagiria? Fica o questionamento. Mas, entra o ponto. Por causa dessa situação, da inversão de papéis, como eu falei, que agora ele se torna completamente dependente da família, ele fica pensando, gente, quem que vai fazer uma coisa? Porque o pai tá doente já tinha aposentado, ele nem pode trabalhar. A mãe tem asma, não dá conta. E sobre a irmã, olha a delicadeza com que ele fala dela. E caberia a irmã ganhar dinheiro, ela que ainda era uma criança aos 17 anos, ela cujo estilo de vida até então era muito encantador e consistia em vestir-se bem, dormir muito, ajudar em casa, participar de algumas diversões modestas e sobretudo tocar violino. Quando começavam a falar da necessidade de ganhar dinheiro, Gregor se arredava da porta e se atirava no frio sofá de couro ali perto, pois ficava ardendo de vergonha e tristeza. Então, quer dizer, ele fica envergonhado porque ele não pode mais prover para a família, porque ele acaba expondo todo mundo à realidade do mundo exterior, uma realidade que eles não deveriam mais encarar ou que nunca deveriam encarar. E isso mostra o peso, sabe? Aquilo que Gregor se considerava útil e agora ele não é mais útil. Passado, né, um certo tempo, a irmã Gretchen que começa a cuidar dele, ela é a única que entra no quarto, que oferece comida pra ele. Um detalhe interessante também é que, primeiro, ela oferece coisas que ele gostava, né, leite com cereal e tal, só que ele fala assim, ele não quis comer. E aí, no outro dia, ela trouxe um monte de coisa podre, coisa aleatória, assim, pra descobrir o que ele gostava de comer. E ele fala, cara, tinha um queijo que eu considerava intragável ontem, quando eu era humano, mas agora parece apetitoso, parece perfeito, e ele come tudo e tal. E ela começa a se atentar, pensar em maneiras de deixar o Gregor mais confortável. E em um certo ponto, ela pensa, cara, ele precisa de mais espaço. E detalhe, toda vez que ela entra no quarto, ele se esconde embaixo de um móvel. E depois ele começa também a colocar um lençol para que ninguém precise vê-lo, porque ele não quer que ninguém o veja naquela situação. E ela pede ajuda da mãe. E a primeira vez que a mãe vai entrar no quarto, depois da metamorfose do Gregor, tinha tipo um mês, se eu não me engano, que ele tinha se transformado. E a mãe entra ali com ela, elas vão tentando tirar os móveis. Mas aí a mãe discute. E olha o argumento da mãe contra tirar os móveis humanos dali, né, de dentro daquele quarto. E por acaso, concluiu a mãe, baixando muito a voz, quase num sussurro, como se quisesse evitar que Gregor, cujo paradeiro exato ela desconhecia, ouvisse sequer o tom de sua voz, pois estava convencida de que ele não entendia as palavras. E por acaso, com a retirada dos móveis, nós não estaríamos mostrando que perdemos toda a esperança de melhora e o abandonamos ao Deus dará sem a menor consideração? Essa é a fala da mãe. Ela pensa assim, abrir mão desses móveis, tirar as coisas humanas, as roupas dele, tirar tudo isso daqui, é desistir dele. Desistir da humanidade do Gregor, é aceitar que ele se tornou isso e vai ser. E o próprio Gregor faz uma reflexão em cima dessa fala da mãe. E ele pensa assim, gente, como que eu explico que já, 2 meses, agora eu lembrei, são 2 meses,
eu tô desejando que esses móveis sejam retirados daqui. Eu queria poder dizer que eu queria que eles tirassem, mas ele reflete contra si mesmo e fala, gente, o que isso significa? Olha o que ele diz. Acaso queria realmente fazer com que aquele cálido aposento, confortavelmente mobiliado com peças herdadas, se transformasse numa furna, na qual ele pudesse deveras se arrastar em todas as direções sem ser incomodado, mas na qual, ao mesmo tempo, esqueceria rápida e inteiramente o seu passado humano? Afinal, já estava à beira disso, do esquecimento, e só a voz da mãe, que fazia tanto tempo não ouvia, o sacudira. Então ele se questiona, ele pensa assim, eu tô querendo que tirem, eu mesmo já tô desistindo de mim, eu mesmo já tô querendo esquecer da vida que eu levava antes, porque é muito doloroso fazer esse contraste. E a voz da mãe, que ele só tinha ouvido quando ele estava muito perto ainda da sua humanidade, puxa ele desse detalhe, dessa vida, dessa talvez alienação, desse estado inebriado, enfim. E entra a questão, sabe, que em um certo ponto ele finalmente sai do quarto. Desculpa, eu acho que eu tô usando conectivos muito iguais aqui na minha fala, mas é porque eu não planejei tão bem assim a maneira como eu ia dizer, sabe? Eu deixei os codes e tô falando. Ele decide sair do quarto, um dia ele sai ocasionalmente, e é a primeira vez que a mãe tá vendo ele, assim, depois de tanto tempo. Ela chegou a ver ele uma vez e praticamente desmaiou, então pra ela ainda era muito chocante. Ele chegou aí pra sala e a mãe ficou desesperada, e aí o pai chega de um trabalho que ele tinha arrumado para tentar sustentar a família, e o pai ele fica agressivo de novo. Ele pega um monte de maçãs e começa a atirar no Grego. Eis que algo sem muita força aterrissou bem ao seu lado e rolou diante dele. Era uma maçã. Logo depois, seguiu-se outra. Ele ficou paralisado de susto. Era inútil continuar correndo, pois o pai havia decidido bombardeá-lo. Isso na sala de casa. O pai tá atacando maçã, fazendo de tudo para atingi-lo. E aí ele fala, né, que uma das maçãs erra, né, ele erra, faz um monte assim, só atirando sem rumo, sem mirar. E aí depois disso, contudo, a outra que a seguiu, outra maçã, imediatamente cravou-se nas suas costas. Ele queria continuar rastejando, como se a mudança de lugar pudesse aliviar aquela dor incrível e surpreendente, mas se sentia como que pregado no chão e estirava o corpo numa completa confusão de todos os sentidos. Então, ele é atingido pelo pai, isso pega de surpresa, ele não consegue raciocinar, não consegue pensar, os sentidos dele ficam confusos. É a famosa barata tonta no Baygon. Baygon de maçã. Desculpa, gente. Mas aí, a mãe, ela ainda se apieda. Quando ela vê aquilo, ela vê que o pai, se ele puder naquele momento, ele vai matar o Gregor. Ela chega, e aí o que o Gregor vê? Viu a mãe correr até o pai e no caminho deixar caírem no chão, uma a uma, a saia e a anágua desatadas. E a viu quando nelas, tropeçando, se atirou sobre o pai e abraçando-o em união total com ele. Mas então a vista de Gregor começou a falhar, as mãos a lhe segurarem a nuca. Suplicou-lhe que poupasse a vida do filho. Então a mãe pula no pai, abraça ele, se junta com ele, tenta fazer ele voltar à razão, pede para que não mate o filho. Então ela ainda vê o Gregor como filho dela. Nesse ponto, apesar de aterrorizada, apesar de com muito medo, a mãe insiste. É um instinto materno. O pai parece que desde o primeiro momento não faz nenhum esforço para humanizá-lo. Contudo, a gente vai ver alguns traços sentimentais ainda, em alguns pontos, a gente vai perceber isso, sabe? Mas, enfim, deixa eu ver aqui o próximo quote. Enfim, com o passar do tempo, como vocês já sabem, vai ficando um clima pesado. A família para de querer se esforçar, de querer ver ele como um ser humano. E vai falar da mudança de comportamento da irmã, que antes era tão zelosa, que antes se esforçava. Vai dizer assim: agora, já sem pensar no que podia ser especialmente do agrado de Gregor, a irmã de manhã e ao meio-dia, antes de ir para a loja, empurrava apressadamente com o pé uma comida qualquer para dentro do quarto, e à noite tirava o prato com um cabo de vassoura. Antes ela entrava, limpava, deixava com cuidado, preocupava se ele queria aquela comida ou não, mas agora ela mal se dá o trabalho de entrar, empurra com o pé, chuta, pega com cabo de vassoura. Enfim,
Ah tá. E à noite tirava o prato com cabo de vassoura sem dar a mínima para o fato de ele ter apenas provado o alimento ou, o que era mais frequente, simplesmente não ter tocado em nada. Agora, se ele come ou não, pouco importa para ela. E aí, uma certa noite, ele ouve o som do violino. A irmã tá tocando para os inquilinos lá embaixo. A família tá toda preocupada em agradar esses inquilinos que eles trouxeram para tentar sustentar a família, tentar se manter ali. E quando ele escuta, né, diz assim: justamente naquela noite, Gregor não se lembrava de ter ouvido o violino depois da metamorfose. O instrumento soou na cozinha. E aí ele fica curioso, ele quer ouvir. Gregor avançou um pouco mais e manteve a cabeça bem próxima do chão, talvez para que seu olhar se cruzasse com o dela, da sua irmã. Seria ele um animal se a música o emocionava tanto? Era como se o caminho do alimento desejado e desconhecido começasse a se mostrar para ele. Estava decidido a se aproximar da irmã, puxar-lhe a saia e com isso dar-lhe a entender que fosse para o seu quarto com o violino, pois ali ninguém o valorizava como ele o queria valorizar. É muito profundo, ele ainda tem muito afeto pela irmã, ele sente a sua humanidade. Essa frase, essa pergunta, seria ele um animal se a música o emocionava tanto? Ele se sente reconectado, era aquela comida que faltava, ele já não tinha mais vontade de comer, ele não queria mais aquela vida de inseto, não era essa a vontade dele. E ele via que os inquilinos não, apesar de estarem gostando da música, ele pensava: eles não amam ela, eles não amam essa música, não amam o violino, tanto quanto eu amo. Eu quero ela perto de mim. E aí ele sai daquele quarto. Ele vai chegando cada vez mais perto, até a hora que ele chega na sala, e parece que ele mesmo não percebe que chegou. E os inquilinos se assustam, como vocês já sabem, dizem que não vão pagar o aluguel e tal, que vão processar e tal. E a família entra em desespero. É um estardalhaço, botam ele pra correr de novo. E a irmã vai dizer aquilo que a gente não espera. Você passa o livro todo, você não espera que a irmã vai dizer isso, mas eis aquilo que ela diz para os pais. É a primeira fala depois desse acontecimento. Queridos pais, disse a irmã batendo a mão na mesa à guisa de introdução. Isso não pode continuar assim. Caso vocês não entendam, eu entendo. Não quero pronunciar o nome do meu irmão na frente desse monstro. E por isso me limito a dizer: nós precisamos dar um jeito de nos livrar dele. Fizemos tudo o que era humanamente possível para atendê-lo e aceitá-lo. Duvido que alguém possa nos criticar com relação a qualquer coisa. E aí, ela vai continuar dizendo: nós temos que tentar nos livrar desse traste, disse a irmã, dirigindo-se unicamente ao pai, pois a mãe, com sua tosse, não ouvia nada. Então a mãe teve uma crise de asma ali, com toda aquela bagunça. Ele vai acabar matando vocês dois. Eu já estou até vendo isso acontecer. Quem precisa trabalhar tanto como todos nós não pode aturar esse tormento perpétuo dentro de casa. Eu não aguento mais. E começou a chorar tão intensamente que suas lágrimas caíam no rosto da mãe, que se pôs a enxugá-las com movimentos automáticos da mão. E aí o pai vai dizer: se ele ao menos nos entendesse, disse o pai em tom meio hesitante. Em seu pranto, a irmã sacudiu vigorosamente a mão para mostrar que era tolice pensar nisso. Se ele nos entendesse, repetiu o pai, fechando os olhos, aceitou como sua a certeza da irmã de que era tolice. Talvez então fosse possível chegar a um acordo, mas assim... Você vê, o pai tem sentimentos. Ele pensa, ele hesita, ele não quer demonstrar fragilidade, mas ele ainda sente. Essa coisa precisa ir embora, gritou a irmã. É a única saída, pai. Basta você tentar se desfazer da ideia de que esse monstro seja Gregor. Aliás, a nossa desgraça foi ter acreditado nisso durante tanto tempo. Mas como é possível que seja Gregor? Se fosse, há muito ele teria compreendido que a convivência entre pessoas e um bicho desses não é possível. Iria embora por livre e espontânea vontade. Nós já não teríamos um irmão, mas poderíamos continuar vivendo e guardaríamos a memória dele com honra. Mas assim, esse animal nos persegue, expulsa os inquilinos, de certo quer se apoderar de todo o apartamento e fazer com que nós passemos a noite na rua. Veja só, pai, gritou de repente, ele está começando outra vez. É doloroso. Esse trecho é muito, muito doloroso. Assim, eu li várias vezes, aquele negócio que mexe demais. Quer se desfazer da ideia de que
seja a mesma coisa, é só desumanizar. O próprio Gregor se desumaniza. É esse o mistério, é esse o conflito. Gregor ainda é Gregor quando ele não é útil, quando ele está nessa posição de dependência. E ela mesma levanta um traço do Gregor. O Gregor sempre priorizava a família, ele colocava todo mundo acima dele. Então, no momento em que ele se torna dependente, em que ele não vai embora, em que ele sente que precisa da família para ancorá-lo, para cuidar dele, na cabeça da irmã, ele deixou de ser o Gregor. Porque o Gregor já teria aberto mão disso, de si, ele teria se anulado, ele teria ido embora já. Esse não é o Gregor. Porque ele fica aqui dando trabalho pra gente. É a visão utilitária. Se ele não é útil, ele não é humano. É muito profundo. E aí o próprio Gregor escutou isso tudo. E ele fala, e agora? Perguntou-se Gregor. E ficou escrutando a escuridão. Logo descobriu que já não conseguia se mover. Isso não o impressionou. Pelo contrário, na verdade, achava inatural locomover-se com aquelas patinhas tão finas. Além disso, vinha sentindo um relativo bem-estar. Embora lhe doesse o corpo todo, ele tinha a impressão de que as dores estavam ficando cada vez mais fracas e tendiam a desaparecer, enfim. Já quase não sentia a maçã podre no dorso, nem a infecção que ela produzia em derredor, ambas cobertas de pó. O quarto dele já tinha virado uma imundície nesse ponto. Eles jogavam lá todas as tralhas, tudo que eles não queriam, era empoeirado, era sujo, era horrível. Enfim, continuando. Pensava na família com emoção e amor. Sua convicção de que lhe convinha desaparecer era, quem sabe, ainda mais terminante do que a da irmã. Permaneceu naquele estado de mansa e vazia meditação até que o relógio da torre anunciasse a 3ª da madrugada. Ainda presenciou o início da alvorada por trás das vidraças. Então, sem que ele o quisesse, sua cabeça tombou no chão e suas narinas deixaram escapar debilmente o último suspiro. Então ele morre ainda, amando a família, acreditando sim que ele deve desaparecer, que já era o que ele queria desde o início. Ele tentou se colocar na posição de dependência e viu que não era cabível para ele, naquela família, ocupar esse espaço. As dores iam desaparecer por fim, porque o fim dele já estava próximo. E ele morre assim, sozinho, imundo, em sofrimento e agonia. É desesperançoso. Até certo ponto do livro você ainda espera, você ainda fala assim, cadê que ele vai voltar? Alguém vai me explicar por que ele virou um baratão? Ele vai descobrir como que volta, mas não tem volta. Certas debilidades não tem volta. E a essa altura eles tinham achado uma outra empregada que não tinha reverência, sabe? Ela sempre entrava no quarto e provocava o Gregor, falava com ele como se ele ouvisse mesmo. E ela era bem... Sabe aquela pessoa bem sensível? É isso. E essa empregada que encontra ele na manhã seguinte e diz assim: ao se dar conta das verdadeiras circunstâncias, arregalou os olhos, assobiou para si mesmo, mas sem muita tardança, abriu de par em par a porta do quarto e gritou a não mais poder em direção à escuridão. Veio ver! Ele bateu as botas, está esticado aí, mortinho da Silva. E os pais ficam em choque, inicialmente sentados na cama, raciocinam. Depois a mulher chega neles na sala, eles estão tentando, fazer algumas tarefas, algumas coisas ali que tinha que fazer antes. E ela chega e fala, bom, respondeu a mulher e não conseguiu continuar falando de tanto sorrir com alegria. Quanto a como se livrar da coisa aí no quarto ao lado, vocês não precisam se preocupar, já está resolvido. A gente nem sabe que fim ela deu nele. Ele não tem um velório. Não tem um discurso fúnebre feito em sua homenagem. Ninguém quer se lembrar nem da memória de Gregor Samsa, de quem ele foi enquanto humano. Ninguém quer mencionar o seu nome. A gente não sabe o que acontece para isso. Provavelmente, sei lá, tacou na privada. Vai saber. Mas aí o que a família faz? Tomaram um bonde elétrico e foram respirar ar puro nos arrebaldes da cidade. O veículo, em que eram os únicos passageiros, ia inundado de cálidos raios de sol. Comodamente reclinados no banco, eles conversaram sobre as perspectivas do futuro e concluíram que, examinadas com atenção, pareciam ótimas, pois os três tinham empregos muito bons, coisa que ainda não haviam discutido e, sobretudo, muito promissores no futuro.
A principal melhora imediata de sua situação seria, naturalmente, a mudança de endereço. Queriam alugar um apartamento menor e mais barato, porém mais bem situado e, em geral, mais prático que o atual, antiga escolha de Gregor. Cada vez mais calados e se comunicando quase inconscientemente por meio de olhares, pensaram que já era tempo de procurar um bom marido para Gretchen. E quando chegaram ao fim da viagem, para os dois, foi uma espécie de confirmação de seus sonhos e boas intenções ver a filha se levantar antes deles e estirar o corpo jovem. É complicado, né? Mas e aí? Diante disso tudo, esse vídeo já está enorme. Quais são as aplicações? Como que dá pra você trabalhar com esse texto na redação? Gente, tem... Assim, dá pra discutir isso aqui exaustivamente. Dava mais um vídeo só pra falar disso. Mas, vamos olhar assim, o básico. Isso aqui tá falando muito sobre o utilitarismo. Quem é Gregor se ele não for útil? Não é ninguém. A família, aos poucos, aprende a viver sem Gregor, a se desprender da pessoa que ele foi. E quando todos eles conseguem se reestruturar, eles não veem sentido em mantê-lo mais. E como é que as relações humanas se estabelecem? A gente pode pensar em muitos exemplos que dá pra encaixar, dá pra fazer uma relação. Por exemplo, um caso que eu vi recentemente de um policial que tomou um tiro na testa no meio de uma operação e ele se tornou completamente inútil. Um homem que era ativo, que fazia de tudo pela família, de repente não tem mais o que fazer. E aí, como ele se sente? Como que as pessoas veem ele? As pessoas ainda se dedicam para cuidar? No caso desse homem que eu estou dizendo, a esposa dele continua com ele, aparentemente, claro, por mídia a gente não sabe de tudo, mas a esposa continua com ele, continua servindo ele, continua honrando a memória dele. Porque para ela, esse homem não era apenas aquilo que ele podia fazer. E o amor verdadeiro é isso. Não sei se vocês já ouviram a frase que é amar é limpar a bunda. Pois é uma coisa meio boba, mas é pensar assim, a mãe, ela ama o filho, mesmo que ele não tenha utilidade. O filho não consegue nem se limpar sozinho, mas a mãe limpa ele. E você pensa, se você escolhe alguém pra viver a vida com você, essa pessoa vai estar contigo quando os seus pais se forem. E se você cair de cama um dia, você não sabe. A hora em que você vai ser acometido por algo que rouba o sentido da sua vida, rouba quem você é. A gente pode usar a ideia do inseto como uma metáfora. Vamos supor que alguém caia doente. Como será que essa pessoa se sente? Talvez um inseto? Inútil, algo que você mata na chinelada, que você só bate. Algo que é rejeitável, descartável, porque é asqueroso, é feio, é difícil de olhar, eu não quero lidar com isso. É pra gente se questionar como nós vemos as pessoas, o que é a essência da humanidade. Tudo isso dá pra ser debatido dentro desse texto. Como a irmã, que até certo ponto estava disposta a cuidar dele, de repente o desumaniza, porque ele agora é um estorvo. E a falta de esperança. Falta essa esperança. Talvez uma obra contemporânea que também dê para usar, vamos supor que você queira duas obras com um ponto em comum para falar, seja Como Eu Era Antes de Você, em que o Will vivia uma vida muito regalada, uma vida muito ativa, era um homem das farras, das festas, e quando se torna inútil, vamos dizer assim, quando ele não pode fazer nada disso mais, ele se sente assim, imerecedor da vida. E por isso ele opta por uma eutanásia. Apesar do amor que lhe é oferecido, no caso dele, a Louisa Clark o ama. E ela quer que ele fique, mas ele mesmo não quer ficar. Porque ele se entende inútil. E nesse caso, o Gregor já não se sente útil, já se despreza, ele já não come, ele já não valoriza a própria vida. A fala da irmã não é o que faz ele pensar em acabar consigo, pensar que ele não merece viver, em desistir. Na verdade, é o que dá coragem para ele fazer o que ele já estava pensando há tanto tempo. A morte dele pode ser simbolizada como uma desistência, no momento em que ele desiste, que ele morre. Ele morre não só pela falta física, mas é uma morte interior. Ele mata a si mesmo no interior. Desiste de viver. Então, assim, como a gente tem vivido a vida? Reflexões humanas mesmo, nesse sentido. Como você enxerga a si mesmo?
Você é só aquilo que você faz por si mesmo ou pelos outros? A sua essência excede isso ou não? São questionamentos da humanidade. Enfim, a obra de Kafka é muito boa, não tem como dizer que isso ser considerado um clássico da literatura mundial não é digno, porque é um título honroso e completamente válido. Eu confesso que a leitura, pra mim, foi um pouco angustiante. Não é o que eu tô acostumada a ler, eu costumo ler romances. Não só romances românticos, mas vocês entenderam. E foi uma obra arrastada pra mim, mas agora discutindo, você se apaixona por ela, pelas nuances, pelo que tá por trás, aquilo que está implícito, aquilo que não pode ser lido na primeira leitura, na primeira batida de olho. Agora, terminando esse vídeo, eu posso dizer que eu me apaixonei, sabe? Enfim, espero que tenha sido útil pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.